Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito administrativo. Vamos estudar os direitos de propriedade, as intervenções do Estado, ocupação temporária, tombamento e desapropriação. As aulas são com o professor Sidney Amorim. Olá, pessoal. Então, estamos aqui para o nosso último encontro, essa última aula a respeito da intervenção do Estado na propriedade, e nós vamos falar sobre as desapropriações em espécie, ou seja, a gente vai detalhar, né, cada espécie de desapropriação nessa aula de hoje, ok? Antes, porém, eu gostaria de indicar para vocês o terceiro livro, né, nesses nossos encontros. Eu indiquei o primeiro livro do Eli Lopes Meireles, que é Direito Administrativo Brasileiro. Na terceira aula, eu indiquei o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, que é Curso de Direito Administrativo. E nessa quinta e última aula, eu vou apresentar um livro que é o livro do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que chama Direito Administrativo Descomplicado. Ele é um livro muito interessante porque ele não é um livro necessariamente de doutrina. Ele é um livro que procura compilar as principais doutrinas dos melhores administrativistas do país, que eu acabei de citar. Eli Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Mello, e uma outra administrativista muito importante também no estudo do direito administrativo, que é a Maria Silvia Zanella de Pietro. Então eu indico para vocês esse livro, do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito Administrativo Descomplicado, ok? Vamos lá então, vamos conversar a respeito das desapropriações em espécie. Muitas coisas eu já falei para vocês, né, a respeito das desapropriações comuns e das desapropriações especiais. Nas desapropriações comuns, eles estão previstos, né, no Decreto-Lei 3365 de 41 e na Lei 4132 de 1962. A primeira lei, ela está recepcionada pela nossa Constituição e esse tipo, né, ou seja, essa espécie de desapropriação, ela está prevista na Constituição, no artigo 5º, no inciso 24, ou seja, as desapropriações por necessidade ou utilidade pública. As desapropriações por necessidade ou utilidade pública, então, são aquelas que são realizadas por qualquer ente da administração pública, qualquer ente político, né? Pode ser realizada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, porque ele é um tipo de desapropriação que pode ser realizado quando a administração pública precisa de algum bem para poder ali realizar uma obra pública de uma escola ou de uma rodoviária, enfim, qualquer obra, qualquer tipo de empreendimento que a administração pública precise de um bem particular, que esteja bem localizado, que seja de interesse da administração, o poder público vai lá e declara a desapropriação daquele imóvel e lá realiza, então, as obras necessárias, né? Então, nós temos aí a desapropriação por necessidade ou por utilidade pública. No caso de necessidade, são os casos de segurança nacional, são os casos de construção, por exemplo, de hospitais. Também em casos de calamidade pública na cidade, algum imóvel pode ser desapropriado nessas circunstâncias. Os outros casos são os casos de utilidade pública, que são as mais diversas, claro, desde que devidamente justificado pelo poder público. Então, nós temos aí uma legislação que fala sobre esse tipo de desapropriação, né? É a Lei 3365, né, o Decreto-Lei 3365 de 41. Essas informações são as informações que eu passo para vocês agora, as mais importantes a respeito desse tipo de desapropriação, ou seja, as desapropriações por necessidade ou utilidade pública. Bom, com relação às desapropriações dessa espécie, eu queria destacar uma coisa para vocês.
Elas se dão em bens particulares, sim, é a maioria esmagadora dos casos, mas preste atenção, elas também acontecem em imóveis públicos, ok? Ou seja, a União pode utilizar esse tipo de desapropriação para bens dos Estados-membros e dos municípios. E os Estados-membros podem utilizar essa espécie de desapropriação para os municípios, ou seja, em bens dos municípios. Já os municípios não têm essa prerrogativa, ok? Então, recapitulando, os bens públicos também podem ser desapropriados para esse tipo de, essa espécie de desapropriação, utilidade ou necessidade pública. Agora, uma coisa importante que eu destaco nesse tipo de desapropriação de bens públicos para utilidade e necessidade pública é que eles precisam de uma autorização legislativa. Isso mesmo. O Decreto-Lei 3365, ele informa que para esse tipo de desapropriação de bens públicos da União nos estados e municípios e dos estados nos municípios, é necessário uma autorização legislativa para que isso possa ocorrer. Outra coisa importante também é a competência. O Decreto-Lei 3365 fala que a competência é exclusiva, né, dos chefes do Executivo, né? Então, a lei fala de competência exclusiva dos chefes do Executivo, quem são? Presidente da República, governador de Estado e prefeito municipal. Então, também, governador do Distrito Federal, é claro. Esse tipo de desapropriação, por ser feito por chefes de poder, ele precisa de algumas cautelas. Pode haver algum tipo de abuso de poder por parte desses governantes. Então, se houver algum abuso de poder por parte desses governantes, a gente pode afirmar, isso está previsto no decreto, que cabe alguma indenização, né? Já que há muitos desafetos políticos, às vezes, e isso é comum acontecer, né? De desafetos políticos fazer algum tipo de abuso do poder que tem como prefeito ou como governador de Estado. Então, cabe sim, se houver algum tipo de abuso de poder, indenização posterior, claro, né? Para que essa desapropriação seja anulada e essa indenização seja paga ao proprietário, tá bom? Agora, outra coisa também importante é que o particular, ele não pode oferecer resistência a esse tipo de desapropriação. E se houver resistência a esse tipo de desapropriação, a lei, ela fala que pode ser requisitada uma força policial. O que significa dizer isso? Significa dizer que a polícia pode ser chamada, os fiscais vão lá, declaram a utilidade pública, claro, ou a necessidade pública daquele bem, informam o proprietário, e o proprietário não pode embaraçar a entrada dos agentes públicos nessa desapropriação desse bem imóvel. Se houver essa resistência, aí pode sim ser chamada a força policial. Então, dois aspectos importantes: o abuso pela autoridade e a resistência pelo particular. No abuso pela autoridade, cabe indenização. Na resistência pelo particular, cabe o uso da força policial. Outra coisa importante de a gente falar sobre essas indenizações é a questão da emissão provisória na posse. O que é isso, professor? Emissão provisória na posse. É quando o Estado, para adiantar os seus trabalhos de conclusão, né? E principalmente, conclusão, né, do processo de desapropriação, e principalmente com relação a algum tipo de resistência quanto ao valor da indenização, que isso é muito comum de acontecer, né? O proprietário, ele não concorda com o valor a ser indenizado. Esse tipo de instituto, que é a emissão provisória na posse, permite judicialmente que o Estado adentre ao imóvel do particular antes de concluída a etapa de desapropriação. Então, a emissão provisória na posse é um instituto para acelerar o processo de desapropriação, e isso é permitido pela legislação. Outra coisa importante a respeito desse tipo de desapropriação é com relação à questão dos imóveis que não estão edificados. Então, se há uma desapropriação nesses moldes e à sua volta existem imóveis não edificados, o Estado pode colocar uma ocupação temporária, pode instituir, né, uma ocupação temporária nesses imóveis. Por quê?
Porque dentro desse imóvel que foi desapropriado, pode ser necessária a utilização dos imóveis contíguos para o desenvolvimento de algum tipo de atividade ou obra pública, né? Colocar maquinário, colocar material, para que dentro do imóvel desapropriado possa ser realizado esta obra que é necessário para o desenvolvimento, né, dessa desapropriação, né? Construção da escola ou construção de algum tipo de edificação, né, uma rodoviária, por exemplo. Então, os imóveis ao redor do imóvel desapropriado, eles podem, né? Eles não serão, eles podem ser afetados com a chamada ocupação temporária, ok? Outra coisa importante também que eu queria destacar é com relação a algumas alterações que foram feitas em 2019, nessas alterações recentes de 2019, com relação à notificação prévia do particular com relação a essa desapropriação, ele precisa ser notificado previamente, e com relação aos institutos da mediação e da arbitragem, previstos no Código de Processo Civil. Então, essas alterações, dêem uma estudada depois para aprofundar mais, ou seja, é previsto, então, já que para os processos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública possam ser utilizados esses institutos. A notificação prévia, a mediação e a arbitragem, claro, nos processos de natureza judicial, quando há algum tipo de demanda judicial em virtude da desapropriação por necessidade ou de utilidade pública, ok? Então, reparem que há uma alteração recente no decreto de 2019. Então, com relação à necessidade e utilidade pública, essas são as principais informações. Lembrando, é uma indenização prévia, justa e em dinheiro, ok? Nas desapropriações por interesse social, que é o que nós vamos conversar a partir de agora, mas não muito, porque é muito parecido com a desapropriação por necessidade e utilidade pública, eu queria destacar para vocês que esse tipo de desapropriação, ela segue o mesmo rito processual da desapropriação por utilidade e necessidade pública, ok? Então, tudo que eu falei anteriormente com relação à necessidade e utilidade pública também se aplica às indenizações, às desapropriações por interesse social. Então, as desapropriações por interesse social, necessidade e utilidade pública são muito parecidas. Tanto indenização prévia, justa e em dinheiro, elas são feitas por qualquer entidade política, né? União, Estado, DF, municípios, elas podem ser feitas em cima de bens públicos, e uma diferença só que eu queria destacar é qual é a finalidade da desapropriação, né? Então, a finalidade é praticamente o que os distingue. Enquanto na necessidade e utilidade pública nós temos essas desapropriações para construção de escolas, construção de rodoviárias, construção de outros equipamentos públicos como praças, né? E também a necessidade pública, né, que é com relação à situação de segurança nacional, situação de calamidade pública, o interesse social vai ser para exatamente as finalidades sociais, que não são finalidades do interesse primário da coletividade, né? Ou seja, tem o interesse primário da coletividade, que é as necessidades e utilidades da administração, e tem interesse social. Então, esse interesse social, sim, tem um interesse mais, digamos assim, mais premente, que é a construção de hospitais, ou então construção de outros equipamentos ligados, né, à área do interesse social, tá bom? Então, basicamente, vai ser essas diferenças, ou seja, a finalidade com que vai ser feita essas desapropriações, tudo bem? Agora, uma parte importante, a ação de desapropriação. Quando fala de ação de desapropriação, eu estou falando de quê? Eu estou falando do processo judicial. Então, onde não há um processo administrativo onde o particular aceite essa desapropriação, isso vai acabar desaguando no Poder Judiciário. E a lei, ela prevê essa ação de desapropriação. Então, eu queria conversar com vocês algumas coisas mais importantes a respeito da ação de desapropriação nesse tipo de desapropriação, que são as desapropriações comuns. Pessoal, quando há uma ação judicial, a única coisa que o particular pode alegar ou pode suscitar num processo judicial desse são vícios. Vícios com relação à ilegalidade, vícios com relação à prescrição, então vícios com relação à competência, né?
a litispendência, que já tem outra ação, ou seja, só preliminares que podem ser suscitadas nessa ação de desapropriação para início da ação. No mérito da ação, o que pode se discutir é tão somente o valor da indenização. É isso mesmo, pessoal. Então, numa ação judicial de desapropriação, você só pode suscitar vícios processuais e valor indenizatório. Nada mais do que isso. Você não pode ficar alegando o mérito administrativo dessa desapropriação, porque isso o judiciário não vai se intrometer, ok? Outra coisa importante com relação a essa ação de desapropriação é com relação ao chamado direito de extensão. O que é esse direito de extensão? Nessa desapropriação, seja por interesse social, seja por necessidade ou utilidade pública, pode ser desapropriado uma parte do seu terreno e não todo o terreno. Então, se for desapropriado a parte do terreno, que você tem talvez lá uma parte mais produtiva, a parte menos produtiva você pode pedir o direito de extensão. O que é isso? Olha, já que o poder público desapropriou uma parte do meu terreno que é produtivo, então desapropria logo a outra parte junto, porque a outra parte não me vai ser de valia, não vai ter valor para mim. Então esse pedido de extensão pode ser realizado também, ok? Outra coisa importante a respeito da ação é com relação à emissão provisória na posse. O que é emissão provisória na posse? Já conversei com vocês, não preciso voltar nesse assunto. Então, para que a administração pública possa ter a emissão provisória na posse, precisa fazer duas coisas. Primeiro, precisa de uma declaração de necessidade para poder fazer essa emissão provisória na posse. E o segundo é depositar o valor da indenização numa conta judicial. Se ele conseguir fazer essas duas coisas, o juiz vai conceder a emissão provisória para ele na posse. Ou seja, ele vai entrar no bem antes de concluir o processo de desapropriação. Nesse caso, que há a emissão provisória na posse, o proprietário ele pode fazer duas coisas. Já que o valor já está depositado, ele tem direito de levantar 80% desse valor. E aí, se levantar 80% desse valor, presume-se que o processo continua andando. Ou seja, ele não está concordando com a desapropriação. Agora, depositado o valor de indenização, ele levantar, ou seja, ele recolher, ele vai lá no banco e recebe 100% desse valor, então ele vai estar dando sinais para o juiz de que ele concorda com essa indenização e que automaticamente o processo vai ser extinto, porque ele está concordando, ok? Levantando 80% desse valor, o processo continua. Mas se ele receber e retirar 100% desse valor indenizatório, ele está aquecendo com essa desapropriação, que ela vai, inclusive, acelerar e ser mais rápido na hora de concluir o processo de desapropriação. Tudo bem? E ao final, para a gente concluir aqui, antes da gente ir para o primeiro quiz, eu queria falar que a sentença judicial que vai concluir o processo de desapropriação, ele pode respeitar o valor da indenização dado pela administração, ou ele pode, inclusive, o juiz pode entender que o valor é maior do que o valor que a administração deu. Ok? Então, se o valor da indenização foi de 800 mil e o juiz, ao final do processo, entender que o valor correto e justo é de 1 milhão, então ele vai declarar na sentença que o valor correto é de 1 milhão. Okay? E sobre essa sentença vão incidir 4 tipos de institutos, né, de natureza financeira e tributária. Diz lá que vai incidir correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários advocatícios, né? Sobre cada um desses institutos, a gente deixa para uma próxima oportunidade, porque não dá tempo de a gente falar sobre todos esses institutos aqui, ok? Mas sim, vai incidir esses 4 elementos que eu acabei de falar dentro de uma sentença, porque às vezes a sentença demora. Então tem juros compensatórios, tem os chamados juros, né, correção monetária, tem os chamados juros moratórios da mora, da demora, ou seja, uma série de itens que precisam ser consignados na sentença para que ela seja de natureza justa, ok? Então, dito isso, a gente vai para o nosso primeiro quiz. Sobre a desapropriação por utilidade ou necessidade pública, assinale a alternativa incorreta.
Gente, encontrar o erro, hein? Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Cabe indenização prévia, justa e em dinheiro. Letra B. Possui competência declaratória, tanto pela União quanto pelos estados, o DF e os municípios. Letra C. Algumas são indenizadas com títulos da dívida pública ou agrária. E letra D. Não cabem bens que já sejam públicos. E aí, o que você achou? Então, a resposta correta, pessoal, é a letra C, não é isso? Algumas são indenizadas com títulos da dívida pública ou agrária. Títulos da dívida pública ou agrária não tem previsão na legislação, né? Ou seja, elas são indenizadas de maneira prévia, justa e em dinheiro, e não em títulos da dívida pública ou agrária. Na letra A e na letra B e na letra D, estão todas corretinhas, mas a incorreta, que é a nossa resposta certa, é a letra C. Algumas dessas desapropriações, por utilidade ou necessidade pública, são indenizados em dinheiro e não em títulos da dívida pública ou agrária, ok? Então, depois desse quiz, a gente passa então a falar sobre as desapropriações especiais, ou seja, aquelas desapropriações que estão previstas na própria Constituição Federal, aqueles ressalvados os casos previstos na Constituição. Estão lembrados? No inciso 24 do artigo 5º, fala lá que as desapropriações serão feitas da maneira que eu expliquei, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. E agora, nós vamos tratar exatamente sobre isso, sobre esses casos, né, que estão previstos na Constituição, que são as desapropriações especiais. Estão lembrados? Nós já conversamos sobre isso, mas agora vamos detalhar. Desapropriação urbana, desapropriação rural e desapropriação confiscatória. Então, pessoal, vamos começar então a falar sobre a primeira das desapropriações especiais, né, que é a desapropriação urbana. O que é a desapropriação urbana? Ela é um instituto previsto na Constituição Federal, em seu artigo 182, e regulamentado pela Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades. Então, o Estatuto das Cidades, em 2001, ele regulamentou o artigo 182 da Constituição Federal. Então, quando eu for falar agora sobre desapropriação urbana, nós vamos falar baseado nesses dois diplomas, o artigo 182 e seguintes da Constituição Federal e a Lei 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades. Pessoal, quando a gente fala de desapropriação urbana, então já não estamos mais falando daquelas desapropriações comuns. Essa desapropriação urbana, ela tem previsão na Constituição Federal como uma desapropriação que não está calcado necessariamente em uma necessidade e uma utilidade pública e não está calcado necessariamente em um interesse social. A desapropriação urbana é para que possa se cumprir a função social da propriedade, que está previsto lá no artigo 5º, que nós já lemos, no inciso 23. Lembra, o inciso 22? É garantido o direito de propriedade. Inciso 23, a propriedade cumprirá a sua função social. Então, nós temos dois tipos de função social, a função social urbana e a função social rural. Pergunto para vocês, como é que se descumpre a função social urbana de uma propriedade? É isso que nós vamos comentar agora. Pessoal, como a desapropriação urbana ela é uma competência exclusiva dos municípios, ou seja, ela não é competência da União e nem competência dos estados, ela é uma competência, tudo bem, ela é legislativa, da União, mas a competência declaratória e executória é feita pelos municípios, né? Então, o município, na Constituição Federal, declara que os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigatórios ter um plano diretor de ordenamento territorial. E esse plano diretor de ordenamento territorial é que vai definir quando que o imóvel urbano vai cumprir a sua função social.
Então, a função social de um imóvel urbano não está definido na Constituição, está definido na legislação municipal, no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Então, você me pergunta, desapropriação urbana, ela só pode acontecer quando tem um plano diretor? Sim. Desapropriação urbana é só para municípios que tenham um plano diretor e que nesse plano diretor, é claro, né, esteja definido quais são os requisitos, né, que influenciam, né, no cumprimento da função urbana daquela propriedade naquela cidade. Vamos ler agora alguns incisos da Constituição que falam sobre isso. Nós vamos lá no artigo 182 da Constituição e lá diz assim: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Parágrafo 1º, pessoal. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressos no plano diretor. Ok? Então, aqui está explicado sobre o plano diretor. O plano diretor é o que vai definir o cumprimento da função social daquela propriedade urbana. No parágrafo 3º diz assim, pessoal: as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Então, esse tipo de desapropriação, ele tem previsão para uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Professor, você não tinha falado anteriormente que as indenizações nas desapropriações especiais, eles não tinham indenização em dinheiro? Falei. Existe uma opção nessa desapropriação urbana quando o imóvel não está sendo edificado. Se o imóvel não está sendo edificado, então há um critério, né, para que essa desapropriação seja uma espécie de punição. Ou seja, ele não está edificando, ele foi notificado e não está cumprindo com aquela notificação, é feito todo um processo que nós vamos explicar daqui a pouco, e no final desse processo, se ele não conseguir, né, cumprir com esse procedimento, né, de instalação, né, de IPTU, por exemplo, progressivo no tempo, uma das penalidades é a desapropriação dessa propriedade com títulos da dívida pública. Isso mesmo, títulos da dívida pública. A indenização vai ser prévia, a indenização vai ser justa, mas a indenização não vai ser em dinheiro. Professor, como é que isso acontece? A Constituição Federal, eu acabei de ler, ele tem lá a previsão de que as indenizações por desapropriação urbana será feito com prévia e justa indenização em dinheiro. Justa, prévia, indenização justa, prévia e em dinheiro. Só que no parágrafo 4º, tem uma informação importante, que relativiza essa indenização prévia justa em dinheiro, na própria Constituição, ok? Vamos ler lá o que diz o parágrafo 4º, ele fala assim: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: item 1, parcelamento ou edificação compulsórios; item 2, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; e item 3, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Então, nós temos aqui duas situações. A primeira situação é que as indenizações por desapropriação urbana vão ser feitas de maneira prévia, justa e em dinheiro. Mas antes de fazer essas indenizações prévia, justa e em dinheiro, o poder público municipal, ele pode, é facultado ao poder público municipal, desde que esteja previsto em lei federal, fazer o quê?
fazer uma fiscalização, né, fazer uma exigência ao proprietário para que, antes de acontecer essas desapropriações, ele edifique essa propriedade dele. Ok? Então, tem duas fases, basicamente, com relação a esse tipo de... como é que eu vou dizer? Esse tipo de confirmação da administração pública. Ok? Quais são essas duas fases? Essas duas fases são parcelamento, edificação e utilização compulsórios do imóvel. Então, ele vai ser notificado para que ele possa edificar no imóvel. Se ele não edificar no imóvel, então o IPTU dele vai ser cobrado de maneira progressiva no tempo. Professor, você não falou que isso tem que estar previsto em lei federal, lá na Constituição? Exatamente. Está previsto em lei federal, que é a Lei 10.257 de 2001. O Estatuto das Cidades, pessoal, prevê essas duas fases. Primeiro, se tenta induzir o proprietário a edificar ou parcelar. Se ele não edificar e nem parcelar, o que vai acontecer? Vai acontecer uma instituição de um IPTU progressivo no tempo. Então, se o IPTU é de 2%, no ano que vem vai ser 4%. E no ano que vem vai ser 8%. E assim vai sucessivamente, sempre o dobro dessa alíquota. A lei fala que não pode ultrapassar 15% por ano. E essa alíquota pode ser cobrada por 5 anos consecutivos. Então, não edificou, não parcelou, IPTU progressivo no tempo neste imóvel, durante 5 anos, sem poder passar de 15%. E se nesses 5 anos ele não edificou, ele não parcelou, então o que vai acontecer? A administração pública vai poder fazer duas coisas: continuar cobrando IPTU de 15% por ano, ou então proceder a essa desapropriação urbana, ok? Então, existe a possibilidade de uma indenização prévia e justa em dinheiro, mas a municipalidade pode ter esse procedimento antes. Para quê? Para evitar de pagar em dinheiro, para poder induzir aquele proprietário a edificar ou a parcelar o solo urbano que ele tem, né? O terreno que ele tem. Ok? Então, são opções, né, que a administração pública municipal tem com relação a esse tipo de desapropriação, que a desapropriação urbana é competência exclusiva do município. Então, pessoal, dito isso, falando sobre a desapropriação urbana, né, o que nós tínhamos para falar, vamos para o nosso segundo quiz. A desapropriação que na fase anterior teve o estabelecimento do IPTU progressivo no tempo é a letra A, confiscatória, letra B, por interesse social para fins de reforma agrária, letra C, urbana, ou letra D, rural. Essa tá fácil, né, gente? Qual é a resposta correta? A letra C, urbana, né? Acabamos de falar sobre isso, né? Ou seja, na fase anterior à desapropriação, pode haver o estabelecimento de um IPTU progressivo no tempo. Ou seja, antes de proceder à desapropriação, ele incentiva, né? Praticamente obriga, né, o proprietário a pagar um IPTU que é 15%. Ou seja, esse IPTU progressivo no tempo pode estabelecer até uma alíquota de 15%. Ou seja, em menos de 4, 5 anos aí, o cara pode pagar em valores reais, né, o valor da sua propriedade só em IPTU. Ou seja, é um incentivo para que ele ou parcele o terreno, ou venda para alguém, né, ou edifique esse terreno. É isso que a administração pública municipal precisa induzir os proprietários a fazer. Mas se mesmo assim ele não fizer, aí faz a desapropriação, como está previsto lá na Constituição Federal, ok? Agora nós vamos falar sobre a próxima modalidade de desapropriação especial, né? Ou seja, já falamos sobre a urbana, as principais informações, é claro, porque não dá para a gente aprofundar muito, né? Mas nós temos essa segunda modalidade de desapropriação especial, que é a desapropriação rural. Como é que ela acontece? É isso que eu vou conversar a partir de agora com vocês. Então vamos falar sobre a desapropriação rural. Essa desapropriação rural, diferente da desapropriação urbana, ela é feita dentro da Constituição Federal nos artigos 184 e seguintes, e também
regulamentado pela Lei Complementar 76 de 1993. A Lei Complementar 76, ela institui a ação judicial de desapropriação rural, ok? Então, é em cima desses dois diplomas que nós vamos conversar sobre a desapropriação rural. As principais informações, claro, sobre a desapropriação rural. 184 seguintes e a Lei Complementar 76 de 93. Pessoal, quando fala de desapropriação rural, a gente está falando de uma espécie de desapropriação que tem a competência exclusiva da União, ok? Estados e municípios não têm competência para fazer desapropriação rural. Essa desapropriação rural, ela geralmente acontece para fins de reforma agrária, quando aquela propriedade que é improdutiva, que ela não cumpre a função social rural, ela é então desapropriada para poder fazer frente, né, aos fins da administração pública, que é poder proceder à justiça social, poder desenvolver, né, um programa, né, de reforma agrárias adequadas, né? Então, essas propriedades que são consideradas improdutivas, né, que não cumprem a função social rural, elas são objeto dessa desapropriação rural. Vamos ler, então, o artigo 184 da Constituição. Se você já está com a Constituição aí, abra comigo, por favor. O que diz lá no 184? Ele diz assim: compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusulas de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Em suma, o que está falando aqui? Que a desapropriação rural, ele vai ser feito por interesse social e para fins de reforma agrária. Então, já está definido na Constituição que a desapropriação rural, ela é para fins de reforma agrária e dentro do interesse social. E a indenização? A indenização também é prévia e justa, mas já não é mais em dinheiro. É em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. Ou seja, é praticamente uma espécie de punição. Embora ela seja prévia e ela seja justa, ela não vai ser em dinheiro, né? Ela vai ser em títulos da dívida agrária, ou seja, não é dinheiro na mão daquele latifundiário, aquele que utiliza o imóvel rural para poder especular ou então para fazer outros usos, digamos assim, que não é do interesse social, não é do interesse da coletividade. Afinal de contas, o imóvel não serve só para você usar, gozar e dispor, mas também para cumprir a função social. Nesse caso, a função social rural é que precisa ser cumprida. E como é que se cumpre? Como é que se cumpre essa função social rural? A função social rural, os itens de seu cumprimento estão na própria Constituição Federal. Isso mesmo. Lá na desapropriação urbana, a desapropriação urbana não está na própria Constituição os itens que indicam o seu descumprimento. Onde é que estão os itens de cumprimento da função social urbana da propriedade? No plano diretor de ordenamento territorial de cada município, obrigatoriamente com mais de 20 mil habitantes. Quem é com menos de 20 mil habitantes pode também fazer, mas é obrigatório, segundo a Constituição, todo município com mais de 20 mil habitantes. Então, está no plano diretor os itens de cumprimento da função social urbana, mas o cumprimento da função social rural estão na própria Constituição Federal. Vamos ler agora. Vamos ler comigo aqui, então, o artigo 186, pulem lá do 184 para o 186, para a gente ver quais são os 4 itens de cumprimento da função social urbana rural de uma propriedade. Função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2.
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Tem mais, item 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E item 4, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Então, são 4 itens de cumprimento para que se considere que aquele imóvel rural está cumprindo a sua função social. Detalhadamente, como que isso se cumpre, está em uma lei específica que está determinado aqui na própria Constituição, né? Está falando aqui no final, né? Segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. Essa lei é a Lei 8629 de 93, que não vai dar tempo, né? Claro, da gente falar sobre eles aqui. Mas os 4 itens estão definidos na própria Constituição Federal. Ou seja, o cumprimento da função social rural de uma propriedade, ele está elencado na própria Constituição Federal. Agora, outra coisa importante, pessoal, é a gente falar sobre os imóveis rurais, que embora muitas vezes não cumpram essa função social rural, estão insuscetíveis de qualquer tipo de desapropriação rural. A Constituição Federal também fala sobre isso. Ela fala que alguns imóveis são insuscetíveis de desapropriação rural. Ou seja, não vai se aferir, né, esses critérios de função social rural da propriedade, porque eles estão dentro de um rol de que eles não podem ser desapropriados. E nós vamos ver isso lá no artigo 185 da Constituição. Lá diz assim: são insuscetíveis de desapropriação para fim de reforma agrária. Item 1. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Ok? Esse é o primeiro caso, ou seja, aquele pequeno ou médio proprietário rural que não tenha outra propriedade. E o segundo, no item 2, fala a propriedade produtiva. Então, enquanto a propriedade ostentar essa natureza de ser produtiva, e isso é estabelecido em lei específica sobre isso, né, ele não vai ser suscetível de desapropriação, ok? Então, nós temos aí os critérios para estabelecer a função social rural da propriedade, acabei de falar, e temos também aqueles imóveis que são insuscetíveis de desapropriação pelo Estado, mais especificamente pela União Federal. Agora a gente tem que falar um pouco sobre as principais informações, é claro, a respeito da ação de desapropriação de imóvel rural. Bom, essas ações de desapropriação de imóvel rural, como eu falei anteriormente, eles estão previstos em uma lei complementar. A própria Constituição fala isso, né? Que nós temos que ter uma lei para poder estabelecer o rito, né? Até está aqui na Constituição, se não me engano, aqui no parágrafo 3º do artigo 184 da Constituição, diz assim: cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. Ou seja, essa lei complementar, ela já existe, é a Lei Complementar 76 de 1993. E eu vou conversar com vocês as principais informações que vocês têm que ter a respeito da ação judicial. Então vamos lá, pessoal, olha só. Declarada a desapropriação rural, lembra que eu falei das fases da desapropriação? Tem a fase declaratória e a fase executória. Então, nesse caso aqui, nessa fase declaratória, a União Federal tem um prazo de 2 anos para ultimar todo o processo de desapropriação rural, ok? Então, se ele não ultimar isso em 2 anos, se ele não concluir esse processo em 2 anos, né, aí essa declaração de desapropriação rural, ela não vai ter mais efeito e é preciso de uma nova declaração, ok? Então, o prazo para que a União possa desenvolver todo esse processo de desapropriação, ela tem que ser proposta no prazo de 2 anos após a declaração, ok? Então, declarou, até 2 anos depois tem que se iniciar o processo judicial, porque isso vai ser um processo judicial, ok? Outra coisa importante sobre a ação judicial da desapropriação rural é com relação a essa questão do mérito. Ou seja, só se pode discutir, né, dentro de uma ação judicial
vícios processuais que podem acontecer em qualquer processo judicial, né? Os vícios processuais e também a questão dos títulos da dívida agrária, ou seja, quais são os títulos da dívida agrária que vão ser questionados na justiça, ok? É só isso que pode questionar. Posso questionar o mérito da desapropriação? Não, tá ok? Ou seja, a desapropriação foi por não cumprimento da função social rural, isso foi atestado em processo administrativo e isso não cabe mais nenhum tipo de discussão na via judicial. Então, o que dá para discutir na via judicial? Só dá para discutir na via judicial algum tipo de vício processual e o valor desses títulos da dívida agrária, ok? Outra coisa importante também é com relação ao levantamento desses valores, né, dos títulos da dívida agrária, né? Pode-se levantar até 80% dos valores da dívida agrária se o expropriado tiver esse interesse. Se não tiver esse interesse, ele vai poder discutir essa ação, inclusive os vícios processuais, até o final do processo. Mas é uma opção que o legislador deu, né, nessa Lei Complementar 76 de 93, de poder, havendo controvérsia sobre o valor, né, o expropriado poder levantar 80% desse valor antes da sentença homologatória. Isso pode demorar vários anos, inclusive. Para finalizar sobre a ação de expropriação, né, de imóvel rural, eu queria apenas, como informação fundamental, né, com relação a essa natureza da ação de desapropriação, porque é uma natureza especial, né, é uma desapropriação agrária, né, do imóvel rural. Então, nós temos aí nós temos aqui na lei que essa ação de desapropriação, ela tem um caráter preferencial, ou seja, ela tem preferência sobre outras ações que tramitem sobre este imóvel e também tem um caráter prejudicial. Ou seja, se tem algum tipo de ação judicial anterior a essa ação de desapropriação, rolando sobre o imóvel algum tipo de penhora, algum tipo de outros critérios quaisquer, outro tipo de ônus que esteja incidindo sobre esse imóvel, essa ação de desapropriação desse imóvel rural, ela vai ter preferência e ela vai prejudicar demais ações. Olha, mas como que vai se resolver essas outras ações? Vai se resolver em perdas e danos, porque o imóvel que está sendo desapropriado vai para as mãos da União Federal de qualquer jeito, ok? Porque foi atestado pela administração que ele não cumpriu a sua função social rural. Dito isso, a gente vai para a última forma de desapropriação especial, que é a desapropriação de natureza confiscatória, né? A gente chama isso de desapropriação-sanção. Por que é uma desapropriação-sanção? Porque o proprietário de um imóvel que planta substâncias psicotrópicas ou então que utiliza o imóvel com a utilização de trabalho escravo, ele tem, né, a previsão constitucional de sua expropriação sem qualquer tipo de indenização. Essa é a mais fácil, né, de você memorizar, né, a desapropriação confiscatória. Vamos ler na Constituição Federal como é que isso ocorre. Então vamos lá no artigo 243 da Constituição Federal, acompanhem comigo. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, né, observado que couber o disposto no artigo 5º. Então, nós temos aí a desapropriação-sanção, uma expropriação, onde o particular vai ter retirado da sua posse essa propriedade, e não só a propriedade, como todos os bens de valor econômico que estejam nessa propriedade, né, carros, aviões, né? Ou seja, não vai ter qualquer indenização de nenhuma benfeitoria útil, de nenhuma benfeitoria necessária. Essa é uma desapropriação geral, ampla, geral e irrestrita ao proprietário que incidir nessas duas hipóteses aí, ok? Então, nós temos aí essa desapropriação confiscatória. E, com isso, a gente tem um fechamento, né, dessas desapropriações especiais. A desapropriação urbana, a desapropriação rural
e a desapropriação confiscatória. Então, pessoal, dito isso, nós vamos para o nosso último quiz. Se a Polícia Federal, numa diligência, encontrar um terreno onde há cultivo de plantas psicotrópicas, esse imóvel sofrerá uma desapropriação. Letra A, rural, sem qualquer indenização. Confiscatória, sem direito a qualquer indenização. Por interesse social, de competência da União. Ou D, confiscatória, com indenização em títulos da dívida agrária. Então, pessoal, essa aí está muito fácil, hein? Vamos lá, qual é a resposta certa? Sim, a confiscatória, sem direito a qualquer indenização. Então, em um terreno onde se planta produtos psicotrópicos ou então se utiliza para trabalho escravo, vai ser na certa uma expropriação, ok? Pessoal, então nós chegamos ao fim dessa quinta aula, né? E esse conjunto de aulas que falou sobre a intervenção do Estado na propriedade. Fico muito feliz de poder ter desenvolvido esse assunto com vocês, espero que vocês tenham aprendido, assim como eu aprendo sempre que ensino alguma coisa em qualquer lugar que seja. E a intervenção do Estado na propriedade é uma situação, é uma matéria, né, que instiga muitas pessoas, né? Então eu sou muito grato por isso. Eu queria resumir essa aula só falando sobre a importância das desapropriações para o Estado, né? Para poder desenvolver o país, para poder desenvolver as suas cidades, os seus estados e a própria federação, né? A desapropriação, então, é um instituto, né, que o Estado tem para poder fazer valer, né, a supremacia do interesse público sobre o particular quando há essa necessidade. E vamos ficando, então, por aqui, agradecendo a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Tchau! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.